Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma programação da Quarentena Cultural, da Fundação do Livro e Leitura. Uns minutinhos aí para as pessoas irem entrando. Boa noite a todos. Adriana Silva, Priscila. Bom, essa é uma atividade de muitas outras que estamos realizando dentro da programação do Quarentena Cultural. Os projetos da Fundação do Livro e Leitura, da qual eu faço parte da equipe, tem o apoio do Ministério do Turismo, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E a Quarentena Cultural, a gente tem feito uma série de atividades que vão desde bate-papo com escritores até oficinas, contação de história para crianças. Então a gente está com uma série de atividades para todos os públicos. Bom, esse projeto ele tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação, né? Foi criado muito em função aí do isolamento social, em função da pandemia. E são ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade, né? Uma outra proposta é a gente incentivar todos a ficarem em casa, né? É a única recomendação que temos aí para evitar a disseminação do vírus, né? A gente agradece todos os parceiros e todos os patrocinadores que apoiam, né, o projeto direto ou indiretamente através das leis de incentivo e através aí dos patrocínios diretos que a Fundação recebe. Bom, são 7 horas agora, a gente está aguardando um pouquinho o nosso convidado. A gente sempre entra um pouquinho antes para dar tempo das pessoas entrarem e chegarem. Hoje a gente vai ter como convidado o João Paulo Cuenca, né, que é um escritor contemporâneo, é autor aí de vários romances, dentre eles O Corpo Presente, O Dia Mastroianni, O Único Final Feliz para uma História de Amor é um Acidente, e Descobri que Estava Morto, que foi eleito o melhor romance do ano pelo Prêmio Literário Biblioteca Nacional e finalista do Prêmio Jabuti. Cuenca é um escritor que já veio na feira algumas vezes, né? Em 2016 ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, que foi A Morte de J.P. Cuenca, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Ele teve aí, foi baseado na obra que ele tinha escrito anteriormente, e ele foi selecionado para o Festival do Rio e para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano seguinte. Bom, ele entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo. Ele está entrando, só mais um minutinho. E aí, querida? Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo bem, assim, na medida do possível, né? Essa pergunta ficou um pouco Né? fora de contexto agora, né? Mas, enfim, estamos com saúde, então tá tudo bem. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Todo mundo... Perfeito. Não, é porque eu perdi meu fone, mas então tá rolando. Não, tá, eu tô te ouvindo bem. E, enfim, fiz uma introdução aqui, falei um pouquinho de você, né? Das coisas que você já fez, enfim, estava terminando de contar, né, que, enfim, as obras que você publicou nos últimos anos. E a ideia desse papo, né, Quen, é a gente falar um pouco aí da sua produção durante esse período de isolamento social, né, da pandemia. Você está com um projeto novo, né, dos Diários da Quarentena. Então, a ideia é a gente explorar um pouquinho, enfim, falar um pouco da tua trajetória. Primeiro de tudo, agradeço, né, você ter aceitado aí o convite da Fundação para participar desse bate-papo. A gente aqui é grande admirador da tua obra e você já esteve na feira algumas vezes, né? Conhece a Feira do Livro e esse projeto que a gente vem desenvolvendo desde o início da quarentena
É um projeto que tem sido para a gente bem recompensador, né? Porque a gente conseguiu aí alcançar um público bem grande e com uma programação bem variada. Então, a gente tem feito uma média de 3 atividades por semana. Então, tem sido bem interessante. Enfim, essa semana ainda tem mais algumas coisinhas que eu vou falar no final da nossa live. Bom, mas é isso. Eu queria te desejar boas-vindas e vamos começar o papo. Eu queria saber um pouquinho de onde veio essa ideia aí, né, do projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como isso começou. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra. A fundação é super legal, a Feira do Livro lá é maravilhosa. Tomara que volte a ter de novo, né? Quer dizer, vai voltar Exato. ano que vem, né? Quando acabar isso, conta comigo sempre. Isso, na verdade, esse projeto começou, essa escrita diarística, ela começou ano passado, lá para julho do ano passado. Eu comecei, depois de ficar 3 anos e meio sem escrever nada, sem escrever, só escrevendo coluna, né? Mas não é exatamente literatura, não é exatamente literatura de ficção uma coluna, né? Mas um texto de intervenção. Às vezes ela vai para aí, mas enfim. Eu estava sem escrever, eu considerava que eu estava sem escrever literatura há 3 anos e meio, desde o meu último livro. E aí eu estava acertado de escrever um livro, que já tinha uma sinopse aprovada pela editora, já tinha recebido metade do adiantamento, mas eu não conseguia escrever esse livro de jeito nenhum. E aí eu comecei a escrever um diário, que é uma coisa que a última vez que eu tinha feito faz 20 anos. Foi há 20 anos, que era o diário era uma espécie de diário de escrita do meu primeiro livro, por presente. Eu tinha um blog, e as pessoas seguiam esse diário de escrita do livro, e quando elas compraram o livro já começou a existir, o diário já era algum corpo. E aí eu comecei a escrever escrever o livro, e parte dessas coisas entraram também no livro. Enfim, a gente pode depois falar sobre essa dinâmica do blog com o meu primeiro romance. Mas 20 anos depois eu voltei a fazer isso num site na internet com senha, então ninguém via, era completamente privado. Fui alimentando isso. Não era o livro que eu estava querendo escrever, eu não estava querendo escrever um livro em primeira pessoa, um livro colado com a minha experiência de novo, mas foi o que eu consegui, a gente sempre escreve o que a gente pode. E aí o que aconteceu foi que quando rolou a quarentena, eu simplesmente segui, né? Eu segui com esse processo. Mas aí aconteceram 2 coisas. Eu decidi botar isso em público. Então eu publiquei já 2 trechos grandes do diário pela 451 e fiz uns vídeos que saíram pela revista Zoom do Instituto Moreira Salles também, que estão relacionados ao diário. São vídeos que eu compartilho a tela do computador e leio o trecho do diário, passam vídeos, enfim. E isso é uma forma de eu estar, de novo, compartilhando o processo de escritura de um livro, né? Porque eu vou usar esses diários como matéria-prima do meu próximo romance de ficção. Entendi. Então a ideia mudou um pouco. Aquele livro que você tinha em mente agora foi para um outro caminho, em função da. Eu tinha um livro, o livro que eu tinha em mente era um livro de ficção especulativa, muito, enfim, era um livro meio de aventura, sabe? Uma coisa meio bem maluca. Um livro de gênero. E aí o que eu estou fazendo agora, na verdade, eu estou tentando juntar as 2 ideias de um jeito Legal. maluco, mas usando o diário como substrato disso. E eu queria que saísse logo, vamos ver. E você tem uma disciplina, você escreve todos os dias? É um diário mesmo? Você tem um pouco essa disciplina de escrever todos os dias? Ou são, enfim, momentos? São momentos. Eu anoto todos os dias, eu penso muito todos os dias. Quer dizer, eu estou sempre pensando o que pode render um texto, né? O que eu posso tirar, o que rende o texto, né? E, na verdade, cada vez mais eu descubro que isso é uma espécie de antídoto para tanta coisa, né, Vivi? Por exemplo, semana retrasada, confusão comigo, né? Foi super desagradável.
E isso é só um exemplo. Aquilo só começa a fazer sentido na minha cabeça quando eu entendo como eu vou escrever sobre aquilo, entendeu? Ou o que eu vou usar daquilo, daquele episódio, para o meu processo criativo. Aí, então entendi porque eu estou vivendo isso, entendeu? Coisa meio louca. Mas assim, e com a quarentena acaba sendo isso também, né? Essa máquina de sentido. Para mim, o pior não é a quarentena em si, porque, enfim, eu estou acostumado a ficar trancado em casa. O trabalho do escritor, ele é muito isolado, né? Ele acaba sendo... Muito isolado. Mas, assim, o da quarentena é se preocupar com seus pais, com a família, com os brasileiros que estão morrendo, com essa instabilidade política bizarra que a gente está vivendo. Isso é o mais pesado, né? Mas acho também que... estou tentando ler um monte de coisa aqui. Hoje eu comecei a ler a Odisseia. Eu li, sei lá... Reler, né? Quando eu era moleque. Reler, essa tradução nova do Federico Lourenço. E... Enfim, tentando tirar desse limão a melhor limonada possível, né? Sim. E às vezes simplesmente não é possível. Né? Tem dias que você simplesmente está abatido e não sai nada. Não adianta. Exato. Porque tem todo um contexto externo também, né? Por mais que você tenha o hábito de trabalhar em casa, né? A gente está inserido dentro desse lugar que é um lugar não visto, né? Não comum, enfim, que mexe com outras coisas, né? E aí eu estava lendo, enfim, o que você publicou, né? Essas duas publicações que você fez na 451, e me chamou muito a atenção uma frase que eu acho que você usa nos vídeos depois, que é: nada parece tão antigo quanto um passado recente. Eu achei muito genial essa frase. E eu queria que você falasse um pouco como que você acha que a pandemia mudou essa nossa relação com o tempo, assim, né? Esse passado, presente e futuro, esse tempo que se arrasta entre a memória e a expectativa, né? Porque a gente está aí nesse limbo, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho como você vê isso e como que você está traduzindo isso nos textos, assim. Essa frase, ela é uma... Eu roubei essa frase sem saber do Nelson Rodrigues. Olha só. O Nelson Rodrigues, ele tinha escrito: nada é mais antigo que o passado recente, ou uma coisa assim. E aí eu comecei a escrever isso, e um amigo falou: cara, essa frase é do Nelson. Eu achei maravilhoso. Eu mantive. Para mim, agora é o título provisório desse romance, é esse. Entendi. Mas por que nesse momento agora essa frase me parece tão perfeita? Porque a gente está tendo a dimensão do histórico, sabe? A nossa geração, eu já escrevi isso algumas vezes, ela achou que ela ia passar incólume a história. Ela achou que a história era uma coisa dos livros, que a história era a coisa... Os seus pais tinham vivido a história, os seus avós, entendeu? Que a nossa vida estava garantida, né? Que os nossos direitos políticos estavam garantidos, que a nossa liberdade estava garantida. Enfim, o mundo... Bem, você pensa que no final dos anos 90, o Francis Fukuyama, com aquele papo de fim da história, implacável, né? As pessoas realmente acreditavam que o sistema capitalista tinha chegado num ponto de não crise e de perpetuação, o que evidentemente é um equívoco total, né? Então a gente está vendo muitas coisas ruírem ao mesmo tempo, e não é por causa da pandemia, isso vem de antes, sabe? Então, o que faz o passado recente parecer tão antigo é justamente esse componente histórico. Estamos vivendo a história, e ela cansa. É chato, é difícil, doloroso, mas é um processo de crescimento nosso e do país. Enfim, se a gente ficasse com aquela mentalidade pré-2013, entendeu? A gente, eu digo, a coletividade, o Brasil, a esquerda, aquilo também não estava funcionando, né? Aquilo também não estava atendendo às urgências de direitos civis da maior parte da população brasileira, de direitos humanos da maior parte da população brasileira, né? Então, assim, está sendo difícil, mas eu acredito que a gente vai sair dessa mais acordado.
eu Uhum. espero. Mas, enfim, voltando ao passado recente. Ele parte um pouco disso. Então, assim, eu escrevo coisas, por exemplo, nesse diário da 451, né? Que a 451 publicou o Avanço. Eu escrevi sobre aquela lista daquele Aham. deputado fascista aqui de São Paulo que ele, na verdade, ele reciclou uma lista que já circulava em grupos neonazis, recheou ela com dinheiro do gabinete dele, com logística do gabinete, mandou ela para a Polícia Federal, um lista com mais de 1.000 nomes, e fez ela circular de novo em grupos milicianos, de extrema-direita e tal. E pessoas que eu conheço estão nessa lista. Eu não estou por sorte. Aí eu escrevi uma entrada do diário muito pequena sobre isso. E aí, quando eu terminei de escrever aquilo, eu falei, meu Deus, parecia que eu estava em 2060, Uhum. sabe? Uhum. Essa semana eu escrevi, estou transcrevendo as anotações da semana que deu a confusão com o meu tweet do Melier, né? Que eu fui ameaçado de morte, que foram na Alemanha pedir a minha cabeça, e conseguiram, foi super Uhum. complicado. E aí você vai escrevendo essas coisas e fala, caramba, tipo, que loucura, né, que a gente está vendo. Isso dá um Exato. distanciamento, isso dá um Uhum. distanciamento maluco. Mas eu acho que esse distanciamento ele faz parte e talvez seja a principal ferramenta do escritor, sabe? Uhum. É olhar as coisas um pouco de fora, Uhum. tentar dar um pouco mais de perspectiva ao que está Sim. acontecendo agora, É, né? legal. E Não, ia ser assim um pouco a sequência da pergunta, que era como que você está vendo a sua obra a partir dessa lente da pandemia, né? E como que isso está na sua escrita de ficção, porque querendo ou não, você continua fazendo ficção, mas é ficção, é realidade, é autobiográfico, são fatos, né, como você citou ali, são fatos cotidianos que você se mistura essa ficção com, né, com os teus sentimentos. Gostei muito da analogia que você fez com a Clarice, que ela escreve com sentimentos, né? Então, enfim, como que você está vendo essa coisa da ficção dentro de uma realidade tão distópica que a gente está vivendo, né? E como que você vê essa sua obra em especial, assim? virou um clichê entre os escritores falar que está muito difícil escrever ficção, né? Uhum. Porque o próprio mundo ele já é tão absurdo que é um desafio você Compete escrever algo que bastante, né? convença. Uhum. Exatamente. Tem que convencer, né? Eu vejo isso, enfim, é muito doido, porque esse projeto que eu te falei, que eu estava para escrever e não consegui escrever, e Uhum. eu vendi esse projeto, eu tenho um contrato dele, esse contrato é de 2018, tá? Uhum. E tem 2 anos o contrato desse livro que eu não consegui escrever. O livro começa com a pandemia, que é uma pandemia global e que morrem milhões de pessoas. E Enfim, essa todo ideia o era lá início em do negócio. 2018, você não tinha nem ideia do que É, aconteceria isso. exatamente, Uhum. não tinha nem ideia. E aí, e é uma coisa tão absurda que eu pensava assim, quando eu comecei a escrever o Diário em Berlim, no ano passado, isso começou a ganhar forma, tipo, ganhar páginas e ficar em pé, Uhum. e eu gostava do que eu estava escrevendo, que também não é muito fácil para mim, era uma coisa muito impossível eu misturar esse diário com essa ideia maluca, distópica que eu tinha tido, que eu tinha vendido, que era um romance Uhum. gênero, e que eu não estava conseguindo escrever. Agora, ficou muito simples. Ficou Não real, tem né? problema nenhum. Uhum. Ficou real. Quer dizer, eu posso misturar esse meu diário com a ficção mais espetacular, que não sei se eu vou conseguir fazer jus ao que está acontecendo, né? Nem como metáfora. Então, a impressão que eu tenho, bem, como sempre os escritores podem escrever qualquer coisa, né? Mas qualquer coisa que se justifique é que é difícil. Enfim, Uhum. eu não Uhum. sei se é bom, mas eu estou escrevendo. Para mim, Vivi, é preocupante quando eu não estou escrevendo nada.
Uhum. pela minha vida, sabe? Uhum. Eu preciso estar escrevendo, porque escrever não é fácil, mas pior que escrever é não escrever. Uhum. Uma forma de se manter vivo também nesse momento, né? E manter viva Exatamente. É como se fosse a imaginação, a intuição, enfim, a criatividade. E o corpo e a mente. É como se fosse Uhum. anticorpo mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, se eu estou conseguindo fazer isso e organizando, eu sei que em algum momento, no futuro, isso vira um livro organizado. Uhum. É que eu estou no momento do. Meu discurso pode parecer meio maluco, eu peço desculpa a todo mundo que está vendo, mas é porque eu estou no processo criativo. Eu estou Uhum. abrindo ele. E agora, como deu essa coisa com a Deutsche Welle, e eu pensei, cara, nesse momento eu não vou conseguir uma coluna em um jornalão brasileiro como eu já tive, Uhum. por N motivos. Então eu decidi abrir um site. Olha que loucura. Eu decidi 20 anos Voltando, né? depois É. de ter um blog, voltar a ter um blog num site. Isso é muito doido. Uhum. Porque. Por que é muito doido? Porque me faz muito sentido, sabe? Sair um pouco da lógica neurótica da navegação da internet, Uhum. em que você está o tempo inteiro em redes sociais, você sai Uhum. do Instagram pro Facebook e pro Twitter, aí você vai às vezes no WhatsApp, e você vai às vezes em portais de notícias. E isso é a lógica da navegação. Uhum. É completamente afunilada e sob o controle de oligarquias planetárias. Virou um capitalismo em estado bruto, em que você está trabalhando de graça o tempo inteiro, né? Uhum. A gente, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nós estamos gerando conteúdo de graça para essas empresas do Vale do Silício ganharem trilhões com o nosso trabalho grátis. Uhum. Essa lógica era muito diferente no início dos anos 2000, final dos anos 90. Eu não sei se você lembra, a internet era muito mais livre, era muito mais Sim. horizontal. Uhum. Você É, ia de blog para blog, você passava por um site de alguma coisa, entendeu? uhum. Era outra lógica de navegação. E menos sem esse tribunal, né? Porque eu acho que, querendo ou não, as redes sociais também virou muito esse tribunal da opinião e a opinião contrária, né? Não tem mais esse território livre que você coloca de você expressar sua opinião sem necessariamente ter que ter a aprovação ou a reprovação de outros, né? Eu acho que isso Uhum. também, a rede social, ela nos colocou também muito dentro dessa caixa, né? De que a gente Total. precisa falar com os nossos iguais também, né? Aqueles que E ter discordam. likes, né? E ter o número Uhum, de likes. E todo mundo saber quantos likes você tem, quantos views o seu vídeo tem, e uhum, comentar e brigar e tal. E é uma lógica que ela é muito perversa e muito ruim para a saúde mental das pessoas, eu acho. uhum, uhum, E aí eu pensei que também é a lógica que é a lógica dos portais de notícia. O que virou o site do UOL? O que virou a Folha de São Paulo? Um fórum. uhum, Você tem as notícias e as pessoas caem no pau embaixo, uhum, nas caixinhas de comentário. uhum, E você está disputando com um monte de coisa. Aí eu falei, não, poxa, é legal tirar as pessoas desse lugar e botá-las em um outro lugar. uhum, É como se a internet. Outro dia o Alexandre Matias falou uma coisa que eu achei genial. Ele disse que é como se a internet fosse um shopping. E eu falei, não, é mais uma galeria dessas galerias de produtos chineses na Paulista, que são todos os estandes todos parecidos. uhum, E a internet é isso. E aí quando você puxa alguém para um site, você tira a pessoa dessa lógica. Bota ela num outro lugar, é uma outra sala. uhum, Vem aqui para minha sala, lê isso aqui. Não tem like, não tem comentário, uhum, não tem nada. Você não vai interagir com o troço. Você não vai uhum, saber quantas pessoas leram. uhum, Você vai ler, vai ser legal, vai participar sei lá, vai fazer parte de alguma coisa ali, alguma experiência. Mas eu acho que é uma lógica que cada vez mais vai ser proposta por escritores, artistas, músicos, uhum, sair desses lugares, entendeu? Sair do. Que lógica perversa que você tem o Spotify, que eu sei quantas pessoas escutam cada artista por mês. Eu sei quantas pessoas escutam cada música. E os artistas não ganham nada para estar lá. Eles ganham uma merreca, entendeu? uhum.
Spotify eu acho que é mais legal para podcast do que para músicos, por exemplo. Mas, enfim, tentar sair um pouco dessa internet comercial, que ela virou, né? Sim. Ela virou um espaço de opressão, na verdade. Eu não quero disputar atenção nesse momento das coisas que eu estou escrevendo, que são delicadas, no caso um diário, com as, sei lá, com as notícias do jornalão X, entendeu? Então meio que tomei essa decisão de sair da internet de alguma maneira. Ficar nela, mas sair. Apesar de que, pelas coisas que eu li, assim, você traz muito, além, né, de ter uma escrita literária, enfim, uma reflexão pessoal, tem muito esse momento que está acontecendo, né, a coisa que você leu, a notícia, caminhar pela rua e ver os entregadores, né, eu acho que também é um processo de relato desse momento, né, que a gente está vivendo agora, assim. E você acha que, enfim, aí entrando um pouco mais na questão da disciplina do cotidiano, você acha que esse momento ele foi um momento difícil para a criatividade, difícil para a produção, apesar de, no seu caso, ter deslanchado aí esse projeto, mas você acha que, no geral, as pessoas estão menos criativas, estão com mais dificuldades em produzir, né? Falando aí já dos artistas, né? Das pessoas que produzem artisticamente, seja literatura, artes plásticas, enfim, fotografia. Eu acho que, no geral, está muito mais difícil, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas, com toda a razão, com a sobrevivência delas e dos entes mais queridos, com o mercado de trabalho, quando o mundo reabrir, com um presidente fascista, miliciano. É muita preocupação. Assim, Sim. é um acúmulo de coisas, né? Então, eu entendo completamente, me solidarizo com quem não conseguiu escrever uma linha. Eu tentei, teve um momento aí que eu falei, ou eu faço isso de forma, tipo, ou eu dou um jeito de publicar isso para que as publicações me obriguem a continuar escrevendo e publicando, e os vídeos seguiram a mesma lógica e seguem porque vão seguir sendo feitos, ou eu vou sucumbir. E vou ficar deitado em posição fetal embaixo da cama durante a quarentena. Sim. Mas eu não julgo quem não conseguiu escrever nada, porque tá super difícil, eu acho. Tá super difícil. E voltando a uma coisa que você tinha perguntado sobre o tempo, que eu não respondi, uma das grandes dificuldades é justamente a nossa percepção do tempo. Porque a gente perdeu certos marcadores sociais de convivência e de deslocamento pelo espaço. Então, assim, por exemplo, semana passada eu achava que na quinta era terça. Eu perco os compromissos e minha agenda está uma maluquice. Minha agenda mental, entendeu? A percepção do tempo está completamente deslocada. Tem semanas que parece que não passaram. Aí dá uma agonia quando você fala, caramba, já faz um mês daquilo. O que aconteceu nesse mês? Nada, né? Você está nessa eterna segunda-feira, meio modorrenta, nublada, não acontece nada. Então, assim, não é fácil para ninguém. E eu acho também o seguinte, essa parada que as pessoas falam, a coisa que eu mais odeio nessa quarentena são essas pessoas que ficam falando que todo mundo tem que ser muito saudável e produtivo, e que ficam tirando onda, que são muito produtivas e saudáveis. Suco verdes, yogas, 1000 lives de tutoriais. Lifestyle e saúde. Galera, o buraco é muito mais embaixo, né? Eu ainda tenho dúvidas, assim, que você disse que, eu acho que as pessoas vão sair, enfim, eu ainda tenho dúvidas de como as pessoas vão sair, né? Se elas vão sair mais conscientes, menos conscientes, mais solidárias, menos solidárias. Eu acho que teve um movimento, sim, de muita gente se dando conta dos seus privilégios, mas eu ainda acho que a gente tem muitos caminhos ainda a percorrer para que, de fato, a gente se resolva enquanto sociedade, assim, né? Sim. Então, tem muita coisa ainda, né? E claro que uma pandemia como essa, ela também coloca em xeque valores pessoais, valores, né, individuais e coletivos também, né? Para que caminho que a gente está seguindo aí, né? No caso, por exemplo, dessa coisa dos entregadores dos aplicativos, né?
em que medida também eu não quero me pôr em risco, mas eu coloco outra pessoa em risco, mas por outro lado também precisa ter menos gente circulando, então realmente é complexo, né? Eu acho que a gente está realmente tendo a oportunidade de olhar para isso de uma forma diferente, porque né, a desigualdade está aí, ela estampou ainda mais, né, na pandemia. Eu acho que tirou aí para fora do tapete muitas mazelas que estavam escondidas, né, que continuavam ali há muito tempo sendo cultivadas e que agora elas ficaram muito evidentes, né? E, enfim, mas eu tenho dúvidas realmente de como a gente vai sair disso. Mas em relação à produção literária, você acha que assim, as produções de agora para frente, elas vão incorporar esse componente, né? Enfim, não sei se foi você ou foi outra pessoa que eu li falando que depois da Peste Negra, todas as obras, ou de alguma forma faziam referências a isso, né? Que a gente, enfim, que a humanidade tinha vivido. Você acha que agora também as pessoas vão incorporar isso nas suas obras? Isso vai ser uma medida de tempo ou não? Ou as pessoas vão escrever coisas completamente diferentes justamente para poder equilibrar Para esse fugir, né? lugar, né? Olha, eu não, eu sinceramente não sei. Seria de se esperar que houvesse uma torrente de romances quarentenados, né? Mas não tenho, não sei qual vai ser esse panorama, até porque, Vivi, eu não sei quando as produtoras, as editoras vão voltar a publicar normalmente. Uhum, O planejamento editorial do ano 2020 foi pro saco. uhum, A previsão de lançamento de todas as editoras grandes, não só do Brasil, mas do planeta, caiu. uhum. Então, assim, tem uma fila gigante de livros para ser publicado. Que já estão E aí eu prontos, acho né? também Uhum, que já estão prontos, mas, enfim, quem é que vai querer ler? O que as pessoas vão querer ler agora? uhum, Né? Elas vão querer ler sobre isso, elas vão querer ler para sair disso. Eu acho que é um momento interessante também para nós escritores começarmos a pensar em outro tipo de relação com o público. uhum, De relação com o público, não sei, de repente, de fazer um livro on demand, um livro que não tem tiragem inicial, que as pessoas compram e ele é impresso no número que as pessoas compram. Fazer livros objetos, livros de circunstância. Nesse site que eu estou montando, eu não vou vender assinatura, não. O site vai ser todo aberto. Mas eu vou criar uma lista de transmissão por WhatsApp. uhum, E aí as pessoas vão assinar essa lista, vai ser super barato, elas pagam por mês, e eu vou compartilhar o processo do livro novo e coisas com elas pelo WhatsApp. uhum, Tipo, textos, links, músicas, áudios, vídeos, coisas malucas, sabe? uhum. Eu achei legal usar isso como uma espécie de Interessante. plataforma artística, uma espécie de performance via WhatsApp, sabe? Uhum. Que É, vira uma paráfrase de um texto em progresso, e um né? outro contato com Tem o uma público articulação. também, né? Como você disse, né? Eu Uhum. acho que a gente vivencia muito isso na feira, que é essa relação do leitor com o autor, né? Porque às vezes você lê um livro e você nem sabe, não conhece o autor, enfim, não sabe como ele é. Então, a feira, a gente possibilitar isso, né, faz com que até a relação com a leitura, a gente vê aí pelos adolescentes, né, e novos leitores, o quanto isso também ajuda, né, então acho que talvez essa aproximação e esses novos meios que a gente tem aí para se conectar com esse público, sei lá, forme mais leitores, ou as pessoas fiquem mais interessadas, né, ao acompanhar o processo, acho bem interessante. E como Porque, tem... de alguma maneira, eu fiz isso há 20 anos. Eu comecei a minha carreira Uhum, como escritor público fazendo isso. Eu tinha um blog de diálogos, depois eu fiz um blog que era o diário desse livro que eu ia publicar. Eu estava maluco terminando o livro e escrevendo o livro. E uhum, escrevendo muitas vezes o livro dentro desse blog que era o diário. Então, existiu já uma comunidade de leitores, pequena, mas sólida, que depois compraram esse livro e leram o livro, uhum, fizeram parte do processo de feitura do livro. Algo que é só possível com um autor vivo. uhum. É outra experiência que você Exato. pode oferecer se você quiser. Uhum. Né? É Menos uma solitário, performance né? autoral Menos menos solitário. solitário, e para o leitor talvez possa ser interessante isso. Uhum.
Eu adoraria receber coisas de um escritor que eu gosto, que seja o processo de um livro. E depois ler o livro e pensar no que ele me mandou ao longo de todos esses meses. E como essas coisas dialogam. E como eu fiz parte desse processo, porque eu li várias coisas antes. Uhum, E talvez tenha dado um feedback para ele. E ele está ali, uhum. entendeu? Ele está vivo. Eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está vivo. É um processo E aí é um vivo, lugar né? onde a literatura ela se aproxima da performance, teatro, uma coisa mais porosa. Que não por acaso é o que eu estou estudando no meu mestrado na USP. Eu estou fazendo mestrado sobre literatura e performance. Eu estou estudando o Mário Bellatin. Uhum, E o Mário, ele já fez e faz vários desses atravessamentos, né? Entre uhum, literatura e outras formas de arte. Então, enfim, respondendo, não sei qual vai ser tematicamente qual é o recorte, mas eu acho que nós, escritores, teremos que inventar jeitos de publicar e botar as nossas obras na rua de outra forma. Já não era tempo, né? Já era tempo, na verdade, uhum, disso acontecer. Agora, eu acho que vai ser meio que uma necessidade, porque o planejamento editorial foi pro... uhum, Não sei quando é que esses editores vão voltar a publicar autor brasileiro de ficção, sabe? uhum, Eu não sei como é que vai ser o mercado editorial uhum. no ano que vem. É, Eu também não vou. Vamos supor, eu termino esse livro esse ano. E eu acho que esse livro tem que ser publicado quente. é. E aí o meu editor fala: não posso publicar esse ano, porque só vou poder publicar em 2020, no final de 2021, por causa do planejamento editorial. Vou dar um jeito de botar o livro na rua. Uhum. Porque senão, nesse caso, ele não vai fazer muito sentido, né? Porque essa feitura também do livro em tempo real, né? O fato de ser um diário, de que as coisas estão em movimento, né? Eu acho que também dá essa perspectiva de que é para agora, né? Então, De ocasião, e eu acho que assim, em todas as áreas a gente realmente não sabe muito o que vai acontecer, né? Eu acho que tem uma questão econômica, tem uma questão, né, no caso das editoras, por exemplo, né, de planejamento e tal, mas tem também, por exemplo, no cinema, né, que enfim, você também atua nessa área, que a gente realmente não sabe quando que a retomada vai se dar, como ela vai se dar, né, e de que maneira ela vai se dar. Então, eu acho que não se a gente gosto. já não sabia antes, Exato. Isso já estava complicado antes, assim, para o cinema brasileiro, realmente a pandemia ela veio para atrapalhar mais ainda um processo que já vinha bem caótico, né? E eu não gosto muito dessa expressão novo normal, mas é isso, né? A gente vai ter que criar novas realidades, novas formas de expressão, novas artes, uma nova vida mesmo, a partir, né, desse contexto de agora, né? e no caso E do cinema, que é uma atividade mais industrial, que é a literatura, e no seu processo mais coletivo, que é a literatura, aí são novas formas de produção, né? Eu acho exato. que não tem como nos próximos anos a gente continuar filmando do jeito que a gente filmava. Tipo, a gente vai ter que fazer um monte de coisa sem dinheiro nenhum. É. E de repente vão ser filmes lindos, assim, entendeu? Uhum. De repente o dinheiro Uhum. vai vir do distribuidor europeu, vai vir de uma compra de um canal. Vai ser É. tipo assim, a gente vai assinar um contrato em que cada um que trabalhou no set vai ser dono do percentual. Tipo assim, Correspondente. A é, RP é correspondente. Uhum. exatamente, sei lá, tem 25 pessoas no set, então cada um é dono de 2% do filme. Pronto. É. Vamos trabalhar aí 3 semanas. É um É. investimento, entendeu? É um risco. Eu acho que a É. gente vai ter que começar a fazer coisas assim, porque tem equipamento, tem profissionais qualificados, e a galera tá aí, pá, tá aí para trabalhar, né? O que eu acho é que a gente não pode deixar de trabalhar, e eu não posso deixar de publicar, escrever, por, porque o Bolsonaro acabou com o Ancine, paralisou o Ancine, porque o Bolsonaro foi pedir minha cabeça, o governo dele foi pedir minha cabeça no Ministério das Relações Exteriores na Alemanha e eu perdi uma coluna, porque a editora não pode publicar por causa da... Não, a gente tem que continuar fazendo. Vai mudar o jeito que a gente vai fazer. Talvez seja mais pessoal, talvez seja menor, talvez seja mais direto, talvez seja mais um a um. Mas a gente não pode deixar de fazer, entendeu? Uhum. De jeito Uhum. nenhum. Exato. Porque isso, de novo, aí é tudo muito histórico.
Esses filmes que se a gente consegue montar um esquema de produção assim e rodar uns longas, assim que abrir o mundo, um dinheiro quase zero, esses filmes são históricos. Esses filmes, a gente não precisa esperar uma retomada, entendeu? Falando de cinema agora especificamente, você que trabalha nisso tem muito mais experiência que eu, a gente não precisa ficar esperando a retomada, como precisou nos anos 80, porque, enfim, naquela época filmar um longa era caro pra dedéu, né? Você precisava de uma câmera Panavision filmando em 35, entendeu? Rolos agora, e rolos cara, de os fotógrafos negativo, têm né? e Hoje revelação e eu acho tal. que hoje a tecnologia ela é muito aliada nesse aspecto, mas especialmente, né, como você disse, o formato como a gente filmava antes, com as equipes grandes, né, com muitas semanas de filmagem, enfim, eu acho que esse esquema a gente vai ter que repensar, vamos ter que pensar em novas formas de produção e talvez essa forma de produção que se aproxima um pouco à guerrilha, né, que a gente chama aí no Sim. cinema, que é você fazer realmente filmes com baixo orçamento, enfim, com recursos que... Mas, enfim, eu acho que tem uma gama de protocolos e coisas que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, né? Eu tenho acompanhado aí as discussões e realmente é bem problemático, porque as pessoas... Como que você não vai filmar um beijo, né? Num roteiro que tenha um beijo? Como que você não vai... Né, como que se dá essa interação entre os atores num momento como esse, né, que as pessoas precisam praticamente se vestir como um astronauta, né, para poder não se contaminar no set, enfim. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente não sabe muito bem ainda como vai ser, mas eu concordo contigo que a gente não pode parar e que a gente precisa pensar em formas alternativas, não só do ponto de vista político, né, mas também do ponto de vista de recursos, né, porque hoje a gente ficou realmente está muito reduzido, né, as fontes de financiamento e as formas como a gente pode fazer, né, então acho que a gente vai ter que se adaptar e querendo ou não, né, eu acho que é um caminho sem volta essa questão da tecnologia, né, muita gente, né, na fundação, por exemplo, a gente está trabalhando home office desde o início da pandemia, mas a gente já tinha um pouco esse hábito, porque eu acabava tocando projetos em outras cidades, então, né, trabalhava muito com a equipe à distância, mas hoje a gente está falando aí que bancos vão, né, trabalhar em home office a partir de agora. Muitas empresas também vendo o home office como uma alternativa para redução de custos, mas por outro lado é isso, né? Trabalhar em casa e não ter, né, esses marcos temporais que você disse, que eu vou na padaria, tomo meu café, depois vou para, né, vou para o trabalho, volto, paro para o almoço, né? Isso também nos gera um ônus, né, social que é muito grande, assim, né? Essa falta de interação, né? E eu acho que isso realmente é o maior impacto. E é estressante, né? Uhum. Porque estressante no sentido... Já saíram uns textos sobre isso, né? Que a comunicação por Zoom, como você não tem sinais sutis de comunicação corporal, como a sua atenção está meio difusa ali naquelas telinhas com definição ruim, as pessoas cansam muito mais fazendo conversas por Zoom, né? Do que presencialmente. Eu também não sei até que ponto as empresas vão conseguir de forma eficaz usar isso como desculpa para não, todos vocês vão trabalhar em casa. Porque acho que a tendência é as pessoas trabalharem pior, eu acho. É E é super muito louco. cansativo Eu mesmo. nunca imaginei que eu fosse defender, Vivi, que as pessoas devessem sair de casa para trabalhar. E você acha, não, tem que mesmo, tem que ir lá, tem que ter lá a casinha, o escritório, sei lá. Mas tem várias coisas aí, né? Primeiro, o capitalista, ele neutraliza um custo dele em cima das suas costas, né? Ou seja, você vai pagar a luz, a sua internet, várias coisas. E ele não vai gastar nada, ele deixa de pagar o aluguel e os custos fixos, e também para a sua saúde mental. Eu acho que as pessoas, se essa quarentena mostra alguma coisa, é que por mais que a gente tenha internet e estejamos conectados, isso não é o suficiente. Exato. Acho que isso é uma das coisas que eu acho que todo mundo já entendeu. Eu não sei se realmente o mundo vai melhorar, se as pessoas vão acordar, se elas vão continuar destruindo o planeta e caminhando para o precipício, como lemmings ou não, mas que elas entenderam que, bicho, isso não é suficiente, eu acho que
É, meio unânime, né? o afeto, a importância, né, do afeto, do contato, das relações pessoais, né, dos momentos de lazer, né, porque eu acho que isso realmente com a De ver pandemia, pessoas. exato. Sabe o que eu E tenho mais saudade? Eu tenho saudade de sentar num bar, uma mesa de calçada, tipo uma padoca, que tem uma mesinha, pedir uma cerveja e ficar vendo as pessoas andando na calçada. uhum, Eu tô com saudade de ver pessoas andando numa calçada. é, Sinto muita falta disso. com essa contemplação, né, que a gente na verdade perdeu muito dela, né, Totalmente. com essa coisa. Eu me lembro, eu estava pensando nisso hoje, assim, em 2012 eu sofri um acidente de carro super forte, assim, lá no Rio, e eu fiquei um mês em casa, assim, sem poder sair de casa. E aí eu me lembro com muita clareza do momento que eu saí a primeira vez, né? A forma como eu olhei para as coisas, para as pessoas, né? O significado que a rua tinha para mim, né? Enfim, os detalhes das árvores, o vento, enfim, são coisas que eu acho que a gente só dá valor quando a gente perde, né? E eu acho que de alguma forma a pandemia também nos colocou nesse lugar, né? De falar, nossa, uma viagem às vezes que era tão corriqueira, né? Hoje ela já não é Uhum. mais possível, então acho que também a gente passou a valorizar, sei lá, não sei quanto isso também vai entrar no automático depois, né? Mas isso que você disse, né? De sentar e tomar uma cerveja e ver as pessoas passando, né? E isso ser realmente prazeroso, e isso ser um desejo, né? Eu acho que a pandemia ela também trouxe para a gente alguns desejos que o dia a dia e o automático que a gente estava não nos possibilitava, né, olhar para isso. Então, acho que, Sim. enfim. E 2020 ele tem sido um ano, além de tudo isso que a gente está passando, um ano de muitas perdas para a literatura, né? Enfim, a gente perdeu aí Rubem Fonseca, perdemos Sérgio Santana, né? E eu vi aí né, uma coluna que você fez logo depois da morte do Rubem, enfim, colocando aí o quanto ele foi importante, né, na sua formação literária, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso e da importância dessas referências que a gente ainda tem, né, vivos e, enfim. Eu acho que a gente perdeu em menos de um mês os dois maiores escritores brasileiros vivos, né? Uhum, E isso é um troço que é muito grande. Eu acho que a cobertura da mídia e as homenagens prestadas foram muito pequenas perto da dimensão do que esses dois escritores têm, uhum, não só para a literatura brasileira, mas para a literatura universal. O Rubem Fonseca, eu até escrevi isso, tanto na Folha, né, que saiu, eu escrevi um texto no dia seguinte, que ele morreu, e também botei uma coisa no negócio da 451, que eu falava que enfim, que o Rubem Fonseca, o impacto dele na literatura brasileira é tão gigantesco que é difícil de mensurar. uhum, E aí na Folha eu falei que ele influenciou, inclusive escritores que nunca leram. Porque o que ele faz com a língua e com a maneira como os escritores podem escrever num papel e publicar num romance é um troço muito radical, muito revolucionário. Você pensa que a Tropicália ela vem uns 3, 4 anos depois do primeiro livro do Rubem Fonseca, que é Os Prisioneiros. E para mim esse livro é tipo a guitarra elétrica da literatura brasileira, sabe? Com distorção, é muito punk. É um uhum. troço muito fora do tempo, muito, muito radical, muito Qual o violento. nome? Qual o E nome? aí, Os Prisioneiros, Os é o Prisioneiros. primeiro livro de contos do Rubem Fonseca. Uhum, E eu acho esse título super irônico, porque, de certa maneira, todos nós ficamos prisioneiros dele depois desse livro. Todos nós que tentamos escrever romances de ficção em cidades brasileiras. uhum, Acho que ele meio que esgotou certas coisas ali, ou ele estabeleceu uma medida. Então, tudo que vem depois dele é comparado a ele, sabe? uhum, Então, imagina, o sujeito é de uma dimensão revolucionária. Ele é o Machado de Assis da segunda metade do século XX. E o Sérgio Santana era o contemporâneo que pegava essa coisa que ele fez e levava a uma potência
mais atual, porque o Sérgio Santana não parou de escrever livros geniais até pouco antes de morrer. Uhum. Aliás, uma semana antes, uma ou duas, ele publicou um conto na Folha de São Paulo, estava escrevendo uma novela que ele queria ver publicada. Então, assim, e o Sérgio tinha uma relação com escritores mais jovens, gerações anteriores a ele, muito generosa. Uhum. De ler os livros, trocar e-mails, escrever orelha pro livro meu, imagina, uma honra. Era uma pessoa muito... Tipo, foi uma perda gigantesca, gigantesca, e tão perto do Rubem Fonseca. Mas no meio dessa loucura toda, né? Então, para mim, são notícias que são gigantescas e que elas ficaram meio perdidas no noticiário, né? No meio de tanto Porque foram caos, né? tantas outras mortes. Uhum. É verdade. E de alguma forma, como que a gente mantém vivo, né, a literatura deles e o que a gente faz a partir de agora, né, com isso. Então, assim, a Feira do Livro, por exemplo, a gente tem um pouco essa intenção de estar sempre trabalhando os autores, né, homenageados, autores vivos, autores que já, né, enfim, não estão com a gente, justamente para a gente poder trazer a obra desse autor, né, de uma maneira mais próxima aí com o estudante, que é muito nosso público na feira, né. Então, enfim, eu também fiquei super... amava as coisas do Rubem e quero reler muitas coisas, porque eu acho que é isso que você disse, né? Eu acho que com o tempo vai passando também, é importante a gente voltar nessas leituras que de alguma forma nos formaram, né? Mas legal. Bom, infelizmente já está acabando o nosso tempo, passa tão rápido, né? Caramba, voou. Passa super rápido. E, enfim, queria muito te agradecer, queria, enfim, que você desse uma fala final para a gente poder encerrar. Vou falar um pouquinho também dos projetos que a gente vai estar, né, enfim, tendo aí essa semana ainda. A gente tem a Cidinha da Silva, enfim, divulgar um pouquinho aqui os próximos, mas queria aí que você fizesse uma fala final para a gente poder seguir. Eu agradeço o convite, o papo, agradeço a você, a Fundação, um prazer. Essa é a segunda live que eu faço. Espero que eu não tenha pago nenhum mico. Não, foi E ótimo. as pessoas que quiserem seguir esse meu projeto, eu vou atualizando no meu Instagram, no meu Twitter e tal. Em algum momento eu vou pedir para as pessoas saírem do Instagram e do Twitter e irem para um espaço meu. E quanto tempo Isso, para você continuar me acha lendo. que vai estar publicado já esse site? Eu quero soltar isso já na semana que vem. Então é para já. Para Bacana. já. E a sua ideia é continuar publicando o diário ou nesse espaço? Ou você realmente vai agora reunir esse material para a publicação do livro? Como que você pensou? É continuar publicando o diário nesse espaço. Tá. Porque eu estou escrevendo as outras coisas em paralelo. Uhum. Mas o diário mais colado com a realidade vai continuar sendo publicado. Legal. Até o fim do túnel, né? Sim. E aí tem um momento para acabar, tipo, com o fim do isolamento, você já pensou sobre isso, assim? Porque vai fazer sentido diários da quarentena depois, né? O que você pensou? Não, então, eu acho que vai acabar, eu acabo quando acaba o isolamento. Quando tiver vacina, ou no Brasil imunidade de rebanho, que é uma tragédia, enfim, quando realmente... E sabe-se lá quando vai ser isso, né? É. Espero que até o fim do ano. Esperamos também, porque, enfim, acho que, enfim, eu já tinha te falado que a feira a gente cancelou, né, esse ano, adiamos para o ano que vem, né, e a gente está realmente esperando que a gente consiga realizar o ano que vem, né, porque uma avaliação que a gente fez é que a feira, no formato que ela tem hoje, é muito complicado a gente fazer ela digital, 100% digital, né, porque justamente perde muito essa interação com o autor, a gente atende muita escola, né? Então, para a gente foi uma decisão difícil no sentido de não vamos fazer digital, vamos manter a presencial, não vamos realizar esse ano, né? Por conta da segurança do público. Mas é uma incerteza, né? A gente realmente não sabe o que vai acontecer e quanto tempo mais isso vai durar, né?
A gente tem aí, ontem mesmo falei com um amigo que está morando na Austrália, ele falou que lá a perspectiva era abrir em setembro, mas já está abrindo. Então, acho que os países que fizeram, né, as Fizeram medidas direito. direito, o problema é que realmente no Brasil a gente teve aí muita instabilidade, que talvez demore mais para a gente poder sair, né? Mas enfim, te desejo inspiração nesse momento difícil, né? Mas por outro lado, rico, né? Para a gente poder olhar para essa realidade. E quero acompanhar aí o site, dar notícias para a gente quando sair para a gente divulgar Vou aqui sim. também para o público da Fundação. E te agradeço, então, mais uma vez. Obrigada por ter topado. E vamos fazer Obrigado, outras Ju. com outros Vamos, temas. E é isso. Espero que a gente possa se conta encontrar na comigo. feira do ano que vem. E, enfim, Estaremos lá. e deixar isso como registro mesmo desse momento que a gente passou e que a gente possa usá-lo para o bem, né? E para transformar para um outro momento, assim. Obrigada mesmo, tá? Legal. Obrigado, querida. Beijo grande. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, acho que você consegue sair. Deixa eu ver se eu Ah, eu encerrar. saio? Acho que você Tá vendo sair. como eu não tenho experiência em live, ó? Não, tudo bem. É Você só que não sabe porque sair do eu live. vou dar uns avisos paroquiais aqui agora, só para você não ter que Tá, ficar tudo acompanhando. bem. Ah, vou... Foi. Bom, não sei se a minha internet. Bom, a gente agradece a todos que nos acompanharam aqui nessa live, nessa conversa. A gente gostaria de lembrar que o projeto Quarentena Cultural continua e ele está acontecendo em diversas plataformas da Fundação. Na próxima sexta, Cultura Negra e Mercado Editorial, com a Cidinha da Silva. E a mediação vai ser do Vitor Uga Vieira. E no sábado, dia 11, às 10, a gente tem contação de história Gael, o Bom Cavaleiro, com a Carol Piscicelli. E as duas atividades acontecem aqui no perfil da Fundação no Instagram. Não percam, obrigada pela presença e até a próxima.